A graça e a paz, meus amados. Como é que vão vocês? Tudo bem? Oh, coisa boa. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje a lição número 3, que tem por tema o despertamento renova o altar. É uma maravilha, né? Lembrando que essa revista, referente ao terceiro trimestre, em decorrência da pandemia, é uma edição especial e essa revista ela foi trabalhada, né, foi estudada no ano de 1993. Mas assim como falamos nas lições anteriores, nas duas lições anteriores, nunca vi um tema tão atual. E assim tem sido a Bíblia, né? Escrita há tanto tempo por pessoas que não estavam nem dentro desse nosso contexto atual, né? Mas que pela sua atualidade, né, isso de fato atesta que essas escrituras sagradas, na verdade, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Porque como é que uma palavra dessa escrita há tanto tempo, né, encontra aplicação, encontra espaço, encontra contextualização, encontra situação para aplicação nos dias de hoje? E ainda há aqueles que dizem que não creem, né, na palavra porque foi escrita por homens. Talvez se de fato tivesse sido escrita por simplesmente vontade dos homens, elas já de fato estivessem ultrapassadas, carrancudas, né, carcomidas, como diz a história. Mas não. Está aí uma palavra, está aí uma lição de quase 20, 30 anos atrás, mas com aplicação para os nossos dias. E hoje não será diferente, porque nós vamos falar da terceira parte, né, sobre despertamento, como critério para nós, como uma condição para nós renovarmos o nosso altar, só através desse despertamento. Na primeira lição nós vimos o despertamento, o clamor de Daniel por um despertamento. Só fazendo uma breve mesmo recapitulação. Daniel leu as escrituras, leu lá o que estava registrado nos livros e viu, né, que o profeta Jeremias havia, né, dado um tempo para que houvesse uma mudança na situação do povo de Israel. O povo que estava oprimido, né, estavam sob, né, a tutela dos babilônios, estavam cativos, e aquilo despertou, né, uma inquietação em Daniel, visto que já tinha passado tanto tempo e nada acontecia. Então ele deu ponto de partida, né, foi orar, clamar, e claro, com o desenrolar dos dias, dos meses, dos anos, de fato as coisas foram acontecendo. Na lição anterior, a penúltima, né, da semana passada, nós vimos o despertamento como um milagre. E quando a revista se remete à parte histórica do Antigo Testamento, ele tem, né, aquela atitude do rei Ciro, o rei da Pérsia, o rei que derrotou os babilônicos, o Império Babilônico, não é? E ele tem aquela ação do rei Ciro, um rei que não fazia parte da nação escolhida, mas que foi tocado, né, foi despertado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para dar a terra de volta, vamos dizer assim, dar a condição de reconstrução do templo e da cidade para o povo que tinha sido cativo, né? Tinha sido cativo pelos babilônicos, inclusive não só devolvendo ou dando o terreno, como diz a história, como a gente trata muito aqui com essas disputas de posse, mas dando toda a condição financeira e material e devolvendo inclusive os objetos, né, que faziam parte do primeiro templo, do templo de Salomão, antes de ter sido destruído pelos babilônios, né? Pelos babilônios. Não é? Então é uma maravilha, é uma coisa que se deve contemplar
o poder de Deus, né, quando de fato Ele quer fazer, quando Ele quer dar vitória, né, quando já está decretada de fato a promessa, não há nada que impeça. E Ele usa e Ele abre caminhos, né, onde nem eu nem você pode imaginar, né, onde possa de fato imaginar onde esteja essa possibilidade, né, essa condição de caminho. Por isso que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, tá certo? Sem mais delongas, eu queria iniciar novamente a nossa aula de hoje, né? De fato, agradecendo mais uma vez aos amados, né, da EBD Panorama, que disponibilizam os slides para os professores de escola dominical adornarem as suas ministrações, principalmente nas congregações, nas igrejas que ainda não tiveram condição de retornar as suas aulas presenciais, tanto por questões físicas, como também por questões numéricas, né? Existem igrejas que têm um grande número de membros, mas mesmo assim, por conta das limitações do número de fiéis que são autorizados a entrar, né, não haveria como ministrar uma aula só presencial e deixar uma outra grande quantidade de irmãos sem acesso aos estudos, tá certo? Então, nós agradecemos maravilhosamente, que Deus continue nos abençoando, e isso também é uma forma de atestarmos nos irmãos, né, que não estão cobrando nada. Só quem trabalha com isso sabe o trabalho que dá. Não é uma coisa que se faz assim de uma hora para outra, rapidinho, não. Isso só demonstra de fato o entendimento no chamado de Deus para o trabalho, né, na obra, né, neste mundo, para que sejam alcançadas as pessoas, né, outras pessoas ainda conheçam a Jesus Cristo e busquem a salvação através dele. Então, como nós falamos, nós estamos hoje na lição 3, o despertamento renova o altar. Vai ser uma lição que vai nos remeter a questões do que era a renovação, do que eram os sacrifícios no Antigo Testamento, a quem, né, depositamos a nossa consideração, a nossa reverência nos dias de hoje, não é? Depois do advento, né, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e as igrejas em relação ao despertamento, né? Um terceiro ponto é um tanto até, vamos dizer assim, polêmico, porque vai remeter, né, vai trazer algumas considerações sobre, infelizmente, algumas igrejas que deturpam, né, ou que apresentam um entendimento diferente do poder do Espírito Santo durante a ministração, durante os seus cultos, durante as liturgias da palavra. Confesso que não é nossa intenção aqui, principalmente quando chegarmos no ponto 3 dessa lição, muito menos estar citando denominações de igreja, nem tampouco alimentando essa discussão. Mas o que é bastante importante nós concluirmos a lição de hoje é entendermos que nem tudo que aparece para a gente, né, é de Deus, pode não ser de Deus. E para você ter essa certeza, né, vamos dizer assim, tá imune a isso, tá imune às armadilhas do inimigo, aos enganos, aos falsos profetas, é bem importante você compreender, assim como o próprio pastor Paulo Júnior vai falar lá, que primeiro que o Espírito Santo é de Deus. E quem é Deus, né, o Deus Pai, senão a própria perfeição, a justiça, não é? E por vezes o Espírito Santo, né, tem sido apresentado, tem sido meio, né, de convencimento ao sobrenatural, às pessoas que
ainda estão fracas na fé ou estão iniciando a sua caminhada, como uma forma de garantir essa forma sobrenatural, eles chamam até de reteté, o reteté dos neopentecostais, como uma forma de me surpreender, não, está faltando a palavrinha aqui, de me convencer, de me deixar extasiado, sabe, de me deixar abismado com as coisas que acontecem no meio de determinadas igrejas, em determinados cultos, mas que não estão pautadas aí, é onde o próprio pastor, lá no final, trouxe o vídeo dele de 6 minutinhos só, porque eu preferi colocar uma pessoa de fato já conhecida para falar sobre esse restinho aí, dar essas considerações, para atestar aquilo que eu aprendi, porque eu tive que estudar a lição também. Tá certo? Então, o agir do Espírito Santo não é um agir de qualquer forma, não. O Espírito Santo não age de qualquer forma, não. O que o pastor Paulo Júnior quis dizer é que toda a ação do Espírito Santo, ela tem que estar pautada aqui, ó. Tá certo? Ela tem que estar pautada em fundamentos bíblicos. Das duas, uma. Se isso não acontecer, ou o Espírito que estão oferecendo, que estão apresentando é falso, ou então as Escrituras, o que está escrito aqui é mentira. É sério. Não, irmão, fique na paz, porque é o Espírito Santo que está mandando eu lhe dizer. Engraçado que a gente já tinha mencionado isso em algumas outras lições, não sei se foi em lives ou se foi em ministrações de aulas de lições da escola dominical. As revelações do Espírito Santo, as visões, tudo que de fato for fruto do Espírito Santo, ele está pautado em princípios bíblicos, principalmente do Novo Testamento para frente. Porque o próprio Jesus disse quando foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e depois apresentou-se aos discípulos, porque achavam que estariam órfãos a partir daquele momento. Ele disse: eis que eu deixarei com vocês o Consolador, aquele que estará com vocês até o dia do meu retorno, que seria a segunda vinda de Cristo, que nem o próprio Cristo sabe, que só quem sabe é Deus. E esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele está pautado aqui. Ou o Espírito é falso, ou a palavra da Bíblia é mentira. O agir do Espírito Santo, ele pode agir, ele pode se revelar de algumas maneiras. Agora, a essência do recado que vai ser passado, ele tem que estar pautado na Bíblia. Senão um ou outro é mentira. Tem que ter fundamento bíblico. Amém? Mas vamos para frente. A nossa lição está apenas começando. E eu creio que a gente vai ter condição de tocarmos, mais para frente nesse assunto ainda. Amém? Então nós temos nas leituras diárias que estão na revista, todas essas referências de segunda a sábado, as de segunda a sexta, na verdade, todas elas voltadas para personagens muito importantes na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu até coloquei aqui no próximo slide quem era Noé, porque tem gente que não sabe, ouviu falar, mas não sabe, na verdade. Noé caiu de paraquedas, Abraão caiu de paraquedas, Josué caiu de paraquedas, Gideão caiu de paraquedas, Davi caiu de paraquedas dentro da Bíblia. E nós colocamos porque assim, as referências que estão aí, elas são bem curtas, e todas essas 5 de segunda a sexta, a hora que você abrir aí qualquer uma dessas referências e for olhar, ela vai dizer que cada personagem desse, em um determinado momento da história onde ele esteve presente, ele ou reconstruiu ou construiu um altar de adoração e sacrifício a Deus. Aqui a gente pode até atestar no próximo slide,
que o de segunda-feira que fala de Noé, Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Tá certo? Então é isso que eu estou falando. Todos esses 5 aí, no Antigo Testamento, ou eles foram remanescentes, ou foram os únicos. Se a gente pegar como Noé, né, Deus vai usar Noé para a construção da arca como sendo o único que garantiria, né, um ressurgimento da humanidade. Né? E isso aconteceu depois do pecado de Adão. Se a gente fosse nos remetermos aqui, a lição vai ficar muito grande. Mas nós temos lições, inclusive, eu creio que da revista número 1 desse ano. Tá aí no canal, se vocês puderem olhar. Questão do pecado, né? O pecado original. Então Adão foi essa segurança, foi essa certeza, né? Do próprio Deus, de renovação, né? De renovação através dele. E quando Noé foi construir a arca, nós imaginamos aqui, conjecturamos que as pessoas desdenhavam dele. O que é que tu está fazendo? Que negócio grande da bexiga é esse? E que conversa é essa, menino? Não sei o quê. Por vezes, em muitas situações, Deus contou com apenas o único que não se desviou, que não aceitou, né? que não se desviou, que não se arrependeu da posição tomada. Na terça-feira, a gente vai falar de Abraão, lá na referência lá do devocional diário. Ele diz já no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando a Abraão, olha mesmo, para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Quando Deus convoca Abraão para o chamado dele, era essa situação que ele vivia. Ele deveria deixar sua parentela, ou seja, seus parentes, pai, mãe, e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e os bens que haviam adquiridos. E na referência nos mostra também lá Abraão construindo um altar, né, para Deus Todo-Poderoso. Na quarta-feira, a referência vai ser sobre Josué. E quem foi Josué? Josué se viu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai. Era praticamente o braço direito de Moisés. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Josué, antes mesmo de assumir de fato como um líder nato do povo de Israel, depois de Moisés, né, ele por acompanhar Moisés lado a lado, ele ouvia como o Deus era fiel com Moisés, conversava face a face com Moisés, ele sabia do poder do Deus Todo-Poderoso. Amém? Gideão também, outro personagem na quinta-feira. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao Deus pagão Baal. Por isso que eu estava falando no início, meus amados, sobre a história da contextualização e atualização das Escrituras. O tempo que Gideão viveu nem parece com o nosso, né? Parece que o povo de Deus, aqueles que um dia se converteram, né? Que ouviram a mensagem de salvação e se converteram, ninguém desde o advento, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo, ninguém se desviou ou mudou o foco de adoração para outros ídolos, né? Será, né? Bem interessante nisso. E nós vivemos também numa condição dessa. Pessoas que infelizmente não esperaram em Deus, né? Não renovaram os seus votos, né, de sacrifício, né, de reconhecimento naquele que nos colocou num patamar de salvação, e foram buscar
soluções, estão buscando soluções noutros. Inclusive, o que pode mais se ver hoje nas redes sociais, se você observar, são pessoas que de fato não se definem em que Deus, eles parece que estão, é como diz a história, estão atirando em qualquer coisa. Aí fala de Jesus, aí fala de espiritismo, aí fala da monja lá, aí fala de Buda, aí fala de outro. Meu amigo, se defina. E se defina, a gente tem que ter, não adianta, não é bater boca aqui, não é estar fazendo considerações, mas é entendendo e reconhecendo o que Deus fez por a gente, viu? Para a gente chegar numa condição dessa, de fato, de escolher apenas um, por gratidão e reconhecimento, apenas um, o Deus, o Filho do Deus, e abrirmos mão dessas outras e outras e outras divindades e filosofias que estão aí bombardeando a cabeça do povo. Porque na maioria das vezes, o que acontece é que Deus, como o Pai, Jesus Cristo, como nosso único Salvador, nos instrui como filhos e por vezes não nos fala aquilo que nos agrada momentaneamente. E esses outros falam. E aí, como filhos rebeldes no momento, né, a gente fica com raiva do Pai e procura, né, se escorar, procura aproximação naquele que está falando o que eu quero ouvir. Aí depois, se der tempo, né? Já que estamos aqui, cadê? Já que ainda estamos no tempo da graça, a Bíblia diz isso, que ainda estamos no tempo da graça. Então, se ainda houver tempo para essas pessoas reconhecerem o erro, deixarem a rebeldia de lado e ouvir a palavra do Pai, daquele que de fato só quer o nosso bem, por mais que as palavras de negação momentânea não nos agradem, mas é para o nosso bem. Mas é dessa forma que é a única forma de se conseguir essa salvação. Amém? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E tivemos na sexta-feira o Davi, né, que foi o primeiro rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E no sábado nós tínhamos a referência mais recente, né, aquela falando sobre o altar, mas já mencionada no Novo Testamento, né, em Hebreus, claro, pelos apóstolos, mas já com a base bíblica a partir dos ensinamentos que foram deixados por Jesus Cristo. E lá em Hebreus 10:15, deixa eu ver onde é que está aqui, eu acho que está aqui. Lá em Hebreus 10:15 diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Isso ele quer dizer nesse versículo que as práticas antigas era dessa forma, né? Os sacrifícios através do sacrifício dos animais para expiar os pecados do povo. Mas hoje, aí ele vai dizer aqui no versículo 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele foi morto, padeceu fora da porta, fora do templo. Ele foi morto lá no Monte Sinai, lembra? Foi fora dos muros. Ele foi crucificado lá, chicoteado, né, no caminho lá na Via Crucis, e foi morto fora da cidade, assim como acontecia também antigamente. Aí no versículo 13 diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, né? Levando o seu, até eu tinha colocado aqui, porque alguns irmãos não vitupérios, ó. Levando as suas, cadê vitupério? Glória a Deus. Vitupério, está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vitupério. Discurso ou atitude que demonstra ou expõe alguém ao insulto. Ele foi insultado, foi injuriado, foi difamado, né?
Isso aí é o que significa vitupério, né? Levando tudo isso aí. Porque não temos aqui cidade permanente. Olha aí, ó. Aí isso aqui já vem para a gente, para cá testar cada vez mais a nossa condição, né, de peregrinos neste mundo. Nós vivemos nesse mundo, nós precisamos de fato cumprir as leis deste mundo, para inclusive darmos bom testemunho, mas não somos deste mundo. Você precisa crer também nisso. É a promessa maior, não é? O cuidado de todos aqueles que um dia, não é, se entregaram para Jesus e começaram a mudar de vida porque os seus caminhos passaram a ser conduzidos pelos direcionamentos do Espírito, mas nós precisamos desapegar desse materialismo, né, que vem a nos colocar, né, que vem a nos querer nos apegar a esta vida aqui, neste patamar, nesta terra. Não é que ninguém aqui vai desejar a morte, não, até porque também isso não é bíblico. Enquanto você estiver aqui, você tem que fazer diferença, porque eu e você fomos levantados como multiplicadores da mensagem de salvação, do evangelho de salvação. Então nós temos o que fazer aqui, até o dia em que o Senhor de fato, né, ou vier buscar todo mundo, que é isso que a gente está esperando, né? Ou ainda que venhamos a descansar, morrer fisicamente nesta terra e ficar descansando até o seu retorno, porque os mortos, os primeiros que serão ressuscitados, serão os mortos em Cristo. Amém? Então a palavra, terminando a palavra, ele diz aqui: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso aí vai ser bem falado no ponto 2 da lição, porque vai retratar exatamente a questão da restauração e de construção do altar e de sacrifício, que infelizmente ainda existem pessoas que fazem penitência, essas coisas, quando na verdade o próprio Jesus já se sacrificou, já morreu por nós. Ele diz aí em Hebreus, vou voltar de novo, o último versículo, que o sacrifício que a gente deve fazer, está aqui, ó, seja oferecido por Deus através de louvores, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, cada vez que você professa Jesus Cristo, que você louva a Deus, que você fala de Deus, né, que você testemunha de Cristo na sua vida, isso sim é sacrifício, é trabalho, tá certo? É o maior deles, tá certo? O Cristo não quer mais não que a gente pegue animais, vá sacrificar, ou que faça, por exemplo, o jejum mesmo. Tem muita gente que entende o jejum como uma penitência, um sacrifício, mas eu particularmente já entendo o jejum como um esforço pessoal meu em busca de algo maior, de uma intimidade maior espiritual. Tá entendendo? Não é, eu vou jejuar para que meus pecados dessa semana, do ano passado, do mês passado, sejam perdoados. Não, aí você está contra a palavra. Você tem que pedir perdão a Deus diariamente nas suas orações. Orações não de repetições, orações da conversa que você vai ter com Ele. Nós temos que buscar a Deus em oração. E aí sim você vai pedir perdão a Deus. Aí lembra do Pai Nosso que eu mencionei na live de terça-feira passada? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei a quem me ofendeu. Lembra, né? Que eu falei isso aí? Quando eu rezo, eu oro o Pai Nosso, né? Eu já estou pedindo perdão a Deus, né? E sei que Ele vai me escutar, porque na própria oração que o Filho nos ensinou, ele diz que quando eu peço perdão a Deus, dizendo que perdoei aqueles que me ofenderam, tá certo? Eu estou abrindo exatamente esse canal, né? Essa porta de perdão. Eu consigo perceber a liberação do perdão a Deus, porque a minha oração tem fluidez, ela tem coerência. Então eu não preciso jejuar para perdoar pecado, não. Para limpar meus pecados, não.
é outro tema, é outro assunto que merece, né, um estudo mais detalhado, mas o jejum tem outro objetivo, meu irmão. O jejum tem outro objetivo. Infelizmente, nós sabemos de pessoas que usam o jejum, vão andar aí, por exemplo, de joelho, vão andar não sei quantos quilômetros. Isso é penitência. O próprio Jesus já fez isso por mim e por você, meu irmão. Não sou eu que estou dizendo, não. Leia. Leia. Os quatro primeiros, Mateus, Lucas, Marcos e João, principalmente quando Jesus já vai começando a dizer, né, que é chegada a hora dele. E por que ele tem que morrer? Ele vai dizer o porquê que ele tem que morrer. Até os discípulos vão questionar isso. Eu já estou entrando até por outros caminhos, mas eu quero deixar essa deixa aí para você. Certo? Porque eu tenho que morrer, porque as coisas vão ter que acontecer dessa forma. Né? O próprio Jesus, em pele de homem, em forma de homem, ainda fica lá: Senhor, meu Pai, ai, afasta de mim esse cálice, porque enquanto homem aquilo estava doendo, meu irmão. Aquilo doeu. Aquilo doeu. Doeu moralmente e fisicamente tudo o que ele passou. É por isso que você não precisa estar fazendo penitência. É por isso que a gente também tem mencionado nas lives e nas lições quão é fácil seguir a Jesus. Parece contraditório, né? É difícil, porque as pessoas só pensam, não, porque se eu servir a Jesus eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Querem justificar a dificuldade e o empecilho de tomar uma decisão por conta, né, de uma vaidade, por exemplo. Mas quando vê a essência, quando o próprio Jesus atesta isso, diz que não, agora não é necessário mais sacrifício, porque ele se deu como sacrifício vivo por nós pelos pecados. Então, para eu pedir permissão, para pedir perdão a Deus pelos meus pecados, basta apenas uma conversa, através da oração. Uma conversa. Aí como ele sonda meu coração, aí tu e eu não tem como enganar Deus, não. Sabe? Aí quando eu estou falando que essa conversa com Deus é a coisa mais simples do mundo, eu estou levando em consideração que tu está arrependido pelo que tu fez, ainda que foi um pecado, é algo que tu cometeu, que tu sabe que estava errado. Mas o Deus, né, que sonda nossos corações, sabe das nossas intenções. É por isso que ele diz: fecha a porta do teu quarto, né, fica de joelho, clama a mim e ora, que eu te ouvirei. Por isso que é fácil. Por isso que é fácil. Não faça daquelas outras ações como sacrifício de tolo. Por isso que na palavra também tem dizendo. Para quê tanto sacrifício se não precisa disso? Engraçado que o mundo diz muito isso pra gente que é crente. Não precisa, você não precisa fazer isso não. Que conversa é essa que não precisa? Aí a gente é que agora está dizendo, com base na Bíblia, né? Porque o que eles dizem pra gente é pra gente fazer umas coisinhas do mundo, coisa que a gente sabe que desagrada a Deus, que está aqui escrito aqui, mas eles ficam dizendo que pode. Aí agora a gente diz que pode, com fundamento. Qualquer sacrifício que seja para pedir perdão a Deus é sacrifício de tolo, porque ele já se fez sacrifício vivo por mim e por você para nos dar essa condição de salvação. Agora cabe a mim e a você fazer a sua parte. Ser fiel e transpor de fato, ser verdadeiro com ele, que sonda o meu e o teu coração. Amém? Vamos avançar? Então a leitura bíblica em classe, a leitura bíblica oficial dessa lição se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versículos de 2 a 5, que diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele
holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. Depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Ainda a leitura bíblica em classe, a segunda referência, capítulo 3, versículos do 10 ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos seus pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Amém? O texto áureo diz que, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu trouxe aqui também essa referência sobre Elias. Pode ser que muitos ou nunca ouviram falar de Elias, ou se ouviram falar de Elias de forma superficial, né? Então Elias viveu num contexto turbulento também de idolatria e paganismo. Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus, era a boca de Deus para o povo. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Essa referência, né, o versículo que acabamos de ler em relação a Elias aqui em cima, está lá em 1 Reis 18:30. Interessante que ele diz aqui, ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram povo do Senhor. Cabe a mim, cabe a você, anunciar a mensagem de salvação àqueles que ainda não obtiveram salvação. Mas cabe também a mim e a você, né, dar força, orar, interceder por aqueles que a gente sabe que infelizmente se desviaram dos caminhos de Deus. Naquele momento, Elias foi chamado por Deus também por aquilo, porque a nação estava enganada, né? Bêbada, como se diz, embriagada. Bêbada não, embriagada no sentido de envaidecida e enganada com o que o Baal, né? Deus Baal estava fazendo naquele momento lá, durante o reinado do rei que tinha casado com a Jezabel. Amém? Vamos seguir mais para frente, que a gente ainda tá no iniciozinho. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 importantes episódios, só para você entender o que Elias passou. Elias avisou acerca da seca eminente, seu isolamento, a luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal, a fuga para Horebe, o episódio envolvendo Nabote e as profecias acerca de Acasias e sua translação ao céu. Elias foi transladado, né? Oh, glória a Deus, homem de Deus. Verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Repetir 3 vezes as palavras que estão em vermelho. Jamais e constantemente. São 2 certezas. Se seu altar é renovado, né, constantemente, diariamente, se você sempre busca o Senhor para pedir, né, a revelação do Espírito através do Espírito Santo, para que a cada dia você possa se firmar, se limpar mais,
palavra diz: quem está sujo se suje mais, quem está limpo se limpe mais. É para se limpar mais. Essa é a certeza que a palavra do Senhor diz, que jamais o Satanás irá, como a gente diz aqui na nossa linguagem, vai sassaricar no seu altar. Porque um altar de fato, consagrado. Hoje, meu altar sou eu e é você. Lembra que nós somos templo e morada do Espírito Santo? O templo que a gente está falando aqui não é mais o templo do Antigo Testamento, onde eles tinham, vamos dizer, a igreja, o templo físico institucionalizado, vamos dizer assim. Não. Nós temos o nosso templo, as nossas congregações, mas o que ele está falando aqui, ó, é a renovação aqui, ó, nesse templo aqui, no templo aí, meu irmão. Não é lá, não. Eu vou passar um pano lá, vou pedir, vou fazer uma obra, vou lavar os banheiros da igreja, porque a igreja precisa estar limpa. A limpeza que está sendo mencionada aqui é a limpeza espiritual, buscar a santificação. Amém? Eu e você temos que estar constantemente sendo renovados pelo Espírito Santo. E como é que busca essa renovação pelo Espírito Santo, Emiliano? Como é que busca? Orando, lendo, louvando, dizendo que Jesus é bom, vivendo o que você prega. A gente vai escutar mais lá na frente, viu? Vai se segurando aí, vai se segurando. Então, o que é que nós vamos mencionar aqui nesta lição? Qual é o significado do altar para o antigo pacto, né? Nós até já mencionamos algumas coisas. O 2, quem é o centro da nossa comunhão com Deus? Agora, essa pergunta é bem atual, é bem para hoje. Quem é o centro da sua comunhão com Deus? Quem é o centro? E o terceiro, os despertamentos de hoje. Tem as características de um verdadeiro despertamento? Esse terceiro ponto eu acho que é a cereja, vou dizer assim, que era como que fosse a cerejinha do bolo da lição de hoje. E tem muita gente enganada e tem muita gente querendo enganar a gente, sabe? E em nome de Jesus hoje, o Espírito Santo, através do que ainda vai ser apresentado na lição, vai ajudá-lo muito. Em contrapartida, o Espírito Santo vai pedir a você, certo? Essa renovação constante. Certo? Porque o que vier sendo preparado por aquele que é astuto, mentiroso, que é o adversário das nossas almas, se a gente está em conexão com o Espírito Santo vai revelar, ó, vai se preparando aí, vice. Vai se preparando aí que vai vir uma coisa aí e para não te pegar aí de calça curta, vai se preparando, vai se consagrando, vai estudando, vai lendo a palavra, vai entendendo outras coisas, vai deixando a palavra te revelar, te anunciar coisas que por vezes talvez tu tenha até passado pelas leituras e não tenha atentado, né, as mensagens que estão nas entrelinhas do que está escrito na Bíblia. É necessário, irmão. É vital. Não é acessório não, viu? Essa palavra vem agora, talvez ela até melhore o entendimento. Orar, ler a palavra, buscar a santificação, dar testemunho, isso não é acessório de crente não. Como se você fosse para a igreja, tivesse a mesma necessidade de botar um brinco, botar um batom, botar uma camisa melhorzinha, pentear o cabelo, botar um óculos, as mulheres talvez botar uma tiara. Esses fundamentos aí, esses princípios não são acessórios não, viu? Não são acessórios não. E o pastor Paulo Júnior, quando for mencionar nesse terceiro ponto aí, ele vai falar isso. Coerência. Coerência. Tem muita gente aí querendo nos ensinar, querendo nos dar lição de moral com base bíblica, dizendo que estão sendo usados pelo Espírito Santo para me corrigir você, mas essas pessoas são pecadoras como eu e você.
certo? Mas não têm caráter de viver o que pregam. Querem ser referências, querem ser pessoas, né, cujas palavras saiam da sua boca palavras de vida, mas estão escondidas, estão travestidas numa pele, né, de cordeiro. Mas quando não estão frente a frente nas câmeras ou nos púlpitos, se revelam pessoas talvez até piores do que aquelas que nem conhecem ainda o Evangelho de Salvação. Amém? Vamos para frente? Então nós temos aqui, que nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Né? Que caracteriza o verdadeiro, tem um errinho de português aí, o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto dele. Né? Essa necessidade pelo despertamento, a revista, né, a nossa lição quer dizer que é a necessidade do homem chegar mais perto dele, né, a fim de estarem mais perto do próprio Deus, do próprio Cristo. Aí é aquilo que eu falei, por vezes eles acham que precisam fazer penitências, fazer aquela coisa, ou usar até cruz, carregam nas costas, como forma de se assemelhar, né, ao sofrimento de Jesus Cristo. Mas para quê? Ele não pediu isso, ele não pede na Bíblia isso de mim, não pede isso. Não me pede nem pede isso a você. O que ele pede é que a gente tenha vergonha na cara, mude de vida, deixe as práticas do Antigo Egito, imoralidade, glutonaria, idolatria, desejos, imoralidades, isso tudinho aí sim ele pede que deixe. Mas em nenhum momento ele pede. Inclusive, talvez, agora veja até, será que não entenderam a mensagem quando ele disse que quem quiser seguir a mim, carregue a sua cruz, né? Só que aí ele está falando uma contextualização. Carrega a sua cruz, vamos pagar o preço comigo, mas não é o preço físico de uma cruz para carregar, para sair de um ponto A e deixar a cruz num ponto B, não. Chegar lá com a mão toda estourada de calo, com problema aqui no ombro, não. Cristo não quer isso. O que ele quer de fato são discípulos, multiplicadores, homens, sabe? Remanescentes, ainda que só reste eu, que só reste você para falar do Evangelho de Salvação, mas é isso que ele quer. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque a caminhada não é fácil. A caminhada não é fácil. Mas se você trilhar esse caminho, você vai ter o mais aguardado, que é a vida eterna lá nas moradas celestiais, onde não entra pecado, fadiga, até a música, né, da live. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. O que é que eu quero mais? Estou pagando um preço aqui, meu irmão, porque eu não estava neste grupo, eu não era do grupo seleto, nem eu nem você. Nós não éramos, nós estávamos destituídos da salvação, na palavra tem dizendo aqui. Mas Jesus me deu essa condição. Jesus me deu essa condição, Jesus está te dando essa condição. Amém? Vamos seguir? Ponto 1. O significado do altar para o antigo pacto. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Lembrei o nome do rei. Esse foi o rei que casou com Jezabel, o rei Acabe. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado.
Por mais que ele esteja aqui falando do altar físico, mas a gente trazendo para hoje, a primeira coisa que se eu e você quisesse fazer para começar de fato a trilhar uma vida de salvação, é primeiro se arrepender e começar a restaurar o meu altar aqui, cara. O que seria o restaurar o altar hoje, nos tempos de hoje? Tirar toda troçada, toda porcaria que eu trouxe até aquele momento de reconhecimento, de entrega, né, de vida ao Senhor Jesus Cristo, e começar a me desfazer, me desfazer dos objetos do Egito, das práticas, sabe, daquilo, da cultura que veio, sabe, no sangue, a cultura pecaminosa, a cultura reproduzida do pecado. É isso, a restauração do altar nos dias de hoje. Vamos voltar. O segundo, né? Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono, o rei Ezequias, quando assumiu, mandou purificar o templo, tirar toda, olha aí o que eu falei, tirar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto. Os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado. Começou um novo cântico na casa de Deus. Ele mandou tirar toda a imundícia, meu irmão. É isso que eu estou dizendo, vale a pena. Se você reconheceu o amor de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, como eu reconheci, porque eu estava numa situação, ai Jesus Cristo, que eu não gosto de lembrar, mas por vezes peço até a Deus para me relembrar, para que, sabe, eu não seja ingrato com as coisas que Ele já me fez, com a mudança de fato que Ele me fez, sabe, Ele me devolveu integridade. Eu bebia todo dia no mesmo bar, E engraçado, quando eu estava ainda encantado por aquilo ali, eu não percebi. Mas hoje eu não me envergonho mais, porque quando vem essa seta para querer me botar para baixo, em relação às vergonhas que eu fiz, que eu me fiz passar para trás, o Senhor disse que a graça dele me basta e que para ele tudo aquilo já foi jogado para fora. Então que eu não aceite essa coisa, sabe, que vem para querer me diminuir. Mas eu lembro que as pessoas às vezes passavam e diziam: esse cara tá aí de novo, e tá aí de novo, e tá aí todo dia. Pessoas que iam uma vez perdida lá, porque tinham umas coisas gostosas, mas toda vez que ia, tava eu lá. Eu acho que nem como dono, nem tão assíduo tão assíduo que eu era, eu acho que eu era mais do que o próprio dono do estabelecimento. Por quê? Porque eu buscava na cachaça, buscava nas bebidas aquilo, né, que eu não conseguia resolver. Era como que fosse uma droga para anestesiar o estresse, né, as decepções, as frustrações, né, e vivia naquilo, alimentando aquilo. Não é momento para falar do testemunho, que eu achei interessante fazer esse adendo aqui na nossa lição. Vamos seguir, que nós já estamos com 54 minutos. O C, quando os judeus também, em relação ainda ao ponto 1, quando os judeus voltaram do cativeiro, que agora é o mais recente, quando o rei lá, o rei Ciro, né, disse a eles que eles poderiam reconstruir. Então eles construíram o altar como manda a lei, e edificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus. O culto a Deus havia recomeçado. O rei Ciro, mandado, usado por Deus, deu essa condição para que o povo pudesse reconstruir novamente o altar. O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. Aí eu coloquei, quem colocou antes de Cristo, depois de Cristo foi eu, fiz uma ediçãozinha no próprio slide. Antes de Cristo, no altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados, né? Tinha que fazer tudo aquele ritual, sacrificar o sangue lá, o sacerdote, aquela coisa todinha para
pagar os pecados, né, do povo. E já depois de Cristo, né, Jesus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Porque assim como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o pessoal fala Cordeiro de Deus. É como se fosse no Antigo Testamento, o próprio Jesus ele se deu como um animal, né? que era muitos cordeiros eram também utilizados para fazer essa expiação do pecado no Antigo Testamento, né? E o Jesus foi esse, para tirar não foi parte do pecado não. Então por isso que diz que todo aquele que se arrepender, que reconhecer Jesus Cristo, tem os seus pecados e tem a condição de salvação dada, porque ele já morreu e já se fez sacrifício por mim e por você. Por isso que eu digo e reitero, agora tá fácil, meu irmão. Tá fácil aceitar Jesus. Tá fácil ter salvação. Ele já se fez. Jesus é maravilhoso. Ele já se fez sacrifício que já foi derramado lá há quase 2000 anos atrás, ainda não fez 2000 anos, porque ele morreu submetendo em 2020. Ele morreu com 33 anos. Já está pago, meu irmão. Agora só resta você decidir o que é que você quer para a sua vida. Céu ou inferno? Eternos. Eternos. Não é céu ou inferno aqui não. O céu que a gente pensa aqui na terra é estar com um dinheirinho bom, tá tuas contas pagas, não deve a ninguém, tem comida. O céu que eu estou falando é o céu eterno. E o inferno que eu estou falando é o inferno eterno também. Vamos seguir? Então, a síntese do tópico 1, todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Amém? Tópico 2, para a gente dar uma andadinha. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Lá na introdução eu fiz uma pergunta, né? Lembra? Eu fiz a pergunta? Tá aí. Quem é o centro da nossa comunhão com Deus? Tem que ser Cristo, meu irmão. Não tem outro, não. Tem que ser o Cristo, o que morreu, o Cordeiro de Deus, que se sacrificou por mim e por você. Certo? Que derramou sangue na cruz do Calvário, onde foi expiados os meus pecados através do sangue de Cristo, não foi de outro não. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Aí vem o Pai Celestial, Deus, né? Como é que Deus atuou ativamente na morte expiatória de Jesus como sacrifício? Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Está lá a referência a Efésios 3, versículos 6 a 9. Ele também atuou na consumação dos séculos, né, enviando o seu Filho. Gálatas 4:4, João 3:16. E o Pai Deus participou diretamente do drama também do Gólgota. Lembra que o próprio Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Deus estava com ele, acompanhando tudo. É porque tinha que acontecer, tinha que ser daquela forma. Tinha que ser daquela forma. Mas ele não abandonou o Filho. Ele não abandonou Jesus. Aí vamos lá. O Cristo, como é que o Filho de Deus atuou ativamente na morte, né? O próprio Jesus. Ele entregou-se a si mesmo em oferta de sacrifício. Ele assumiu mesmo, né? Esse protagonismo. Ele era o protagonista, era ele que tinha que fazer isso. Era ele mesmo que de fato tinha que morrer por mim e por você. Para que de fato a obra, né? A obra divina, maravilhosa do Pai pudesse ser, né? De fato completa. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Nós já mencionamos isso. Ele foi o próprio sacrifício. E padeceu para levar-nos a Deus. Só ele morreu por mim e por você. E só através dele, o próprio Jesus Cristo, é que eu posso ter a salvação e comunhão com o Pai, que é Deus. E o Espírito Santo,
Como é que ele atuou? Ajudou o filho a vencer todos os obstáculos. Se não fosse o Espírito Santo, né, ajudando Jesus, por exemplo, durante as tentações. Está dizendo até aqui, ó, que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Passou por muita coisa. Antes mesmo de morrer, meu Deus do céu, se não fosse o Espírito Santo. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Morreu, nasceu, viveu e morreu sem pecados. Sem pecados. O único. Perfeito. Perfeito. Bem? O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus na cruz, né? Lá no Gólgota. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. O Espírito Santo, né? Está aí, novamente, o Espírito Santo revela, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito ensina as profundidades do vitupério, da afronta e do insulto da cruz. Quando Jesus, na entrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre as suas mortes, os corações deles ardiam. Porque era humanamente, né? Se a gente não tivesse a história que a gente já sabe, né, de toda a intenção, de todo o objetivo de Deus através de Jesus Cristo, chegasse uma pessoa para dizer, normalmente aqui é você, Emiliano, eu vou ter que morrer para que você possa, sei lá, assumir algo, fazer algo, chegar a algo. Parece ser contraditório, complexo na cabeça de uma pessoa isso aí. Né? E a lição quer mesmo dizer que se não fosse o Espírito Santo na vida, né, atuando de fato, inclusive na Bíblia a gente viu que mesmo assim Pedro ainda negou Cristo por 3 vezes e Cristo disse, né, ainda antes, né, que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Se tudo aconteceu, meu irmão, da forma como aconteceu, não na vida de Cristo, mas na vida dos discípulos, que viveram, que andaram com Cristo, lado a lado e viram as maravilhas, imagina eu e você hoje, se nós não estivermos, de fato, né, convidando e fazendo o Espírito Santo morar em mim, morar em você, se a gente não tiver, meu irmão. É para se pensar mesmo. Se eu não me fizer templo e morada, se o Espírito Santo não habitar em mim, eu estou perdido. Perdido mesmo, eu estou perdido. Porque o que virá ainda vem muito pesado aí, meu irmão. Eu só quero que você entenda isso. Jesus em vida ainda disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria Cristo por 3 vezes e ele negou. Um homem que andou com Cristo. O Iscariote andou com Jesus. Viu tudo. Viu os prodígios e maravilhas ali, bem pertinho. Diante dos seus olhos. E ainda fizeram o que fizeram. E se eu e você não estivermos com o nosso templo preparado, o Espírito Santo não estiver morando nesse templo aqui, nesse templo aí, o que será de mim e o que será de ti? O que vem pra gente aí, meu irmão, não é para botar medo, não é porque a Bíblia fala, a Bíblia diz dos princípios das dores, daquilo que ainda vai vir. Fala da apostasia, a grande apostasia que haverá, que aí essa grande apostasia, eu digo que vai ser o divisor de águas de fato. Né? E pela infinita misericórdia, pela sua infinita misericórdia, eu já estou dizendo aqui, e pretendo dizer até onde ele me conceder estar, se é ou esperando, né, morto fisicamente ou arrebatado, mas o que eu espero
é que essa palavra, a cada dia, ela se regenere, ela não só se regenere, mas ela ainda gere outras coisas para me dar uma condição, como eu falei, pela sua infinita misericórdia, de quando chegar o grande desafio, eu segurar a peteca, como diz a história, e não abrir nem para um trem. Pelas experiências, pela gratidão e pela fé que eu tive e foi construída desde o dia em que eu aceitei Jesus. Há mais ou menos, acho que 2, 3 anos atrás. Eu me reconciliei com Ele. Amém? O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sob o infinito alcance do brado, está consumado. Os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou. Temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente aos que crerem em Jesus. Irmãos, eu vou dar um andamento aqui que a gente ainda vai chegar no ponto 3, já estamos com 1 hora e 6 minutos de aula, senão vai ficar muito extenso para os amados, amém? O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado. A gente fala, mas não obriga. Porque só quem pode te convencer do pecado, do erro, é o Espírito Santo. Amém? Então a síntese do tópico 2, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como o nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Porque é aquilo que eu falei, eu e você, nós de fato fomos transformados, regenerados, somos nova criatura, então agora somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E chegamos agora ao tópico 3. Cuidado com as imitações. Nem todos os despertamentos de hoje têm as características de um verdadeiro despertamento. Ele diz que em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. E muitos, inclusive, empregam técnicas psicológicas. Aí a história, eu juro a vocês que muitas dessas aqui, que a gente vai ver aqui agora no slide, eu nem sabia que tinha aquilo, acredita-se? Eu não sei se é porque das vezes que quando eu conheci o Evangelho, ainda, sei lá, com 18 anos de idade, eu sempre tive um modelo, mais ou menos, de como é culto, de como são as coisas. Inclusive, essas formas aí que a gente vai ver, está muito atribuída ao que eles chamam hoje da história dos neopentecostais, né? Aí tem a história de cair no espírito, unção do riso, unção do cavalinho, que a pessoa fica em cima da outra aqui, né? Aí eu vejo na igreja da gente, a gente tem o maior cuidado, às vezes, quando vai orar por uma pessoa, homem, pelo menos para evitar exatamente situações que possam ser vexatórias ou interpretadas de forma errada. Geralmente, homem ora com homem, fica ali próximo, mulher perto de mulher, né, para não evitar. E quando você vê, por exemplo, essas formas aqui, o pastor, o presbítero, sei lá, o bispo, tá atrás, está pendurado em cima de uma senhora, atrás mesmo, sabe? Unção do cachorro, unção do leão, transferência de unção. Então, ainda bem que aqui não está falando da denominação, eu particularmente nunca nem vi isso. Mas como quando a gente foi estudar, quando eu fui estudar a lição e fui pesquisar, vi que tem muitos pastores falando sobre isso, de certa forma eu fiquei um tanto surpreso. Mas vamos seguir. Muitos avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Estas práticas são dos neopentecostais, mais conhecidas como reteté, que são emoções de modo exagerado. Amém?
isso aí, por isso que eu disse, vamos aguardar aqui o que nos vai falar o pastor Paulo Júnior, para que os irmãos também, você que está aí do outro lado, não confunda que qualquer ação, movimento do Espírito Santo, como algumas vezes, por exemplo, a gente tem visto na nossa igreja, que você venha a atribuir julgamento. Isso também é perigoso, tá certo? Mas entenda o que de fato ele quer, o que o pastor Paulo Júnior vai falar no final, no videozinho curto de 6 minutos, em relação à questão da coerência, porque muitas vezes isso aí não está coerente, é o que ele vai dizer, não está coerente com que essas práticas, essas ações, esse desenvolvimento da ação do Espírito Santo, da forma como é vista, na história dos retetés aqui, não estão baseadas, não tem fundamento com as práticas do Espírito Santo. Amém? Vamos seguir? Então, shows com apresentações de cantores evangélicos não são despertamentos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, aos gritos. Menino, tem gente até que chora, mas não chora pela presença do Espírito não, viu? Chora porque o cantor é bonito lá em cima, tá cantando. É a mesma coisa como se estivesse no mundo, num show do mundo normal. Assobios, tem deles que até bebida alcoólica leve. Não, é levinha. Vá, toma, pode tomar, não tem problema, não é pecadão. Jovens dançando e se requebrando, de modo até mesmo sensual, viu? Até sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. É isso que a gente tem que ter que tomar muito cuidado. Ele acho que vai concluir agora, ele diz que todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar, e não prospera mesmo não, viu, meu irmão? Ele simboliza aqui, ó, como a ilustração, é como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta, faz força, balança todinha, mas não sai do lugar. Amém? E tá aí, a síntese do tópico 3 diz que o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm características com o verdadeiro despertamento espiritual. Aquilo que você vai ver de sobrenatural dentro da sua igreja precisa ter princípio bíblico. Mas eu não quero ficar nas minhas palavras não. Vamos ouvir aqui bem rapidinho o que é que o pastor Paulo Júnior trouxe para a gente. Amém? Muita gente entende que o Espírito Santo consiste no falar em línguas, no profetizar, no visões, em manifestações estereótipas. As pessoas julgam que alguém cheio do Espírito Santo é a pessoa que mais se manifesta exteriormente, fisicamente, quando ela profere palavras em língua, quando ela profere profecias, quando ela fica cheia, quando ela cai, como ela rola. E isso não é evidência do Espírito Santo, segundo a Escritura. Eu sei que quando o Espírito Santo nos acomete, há um abalo, há uma alteração na emoção, mas essa não é a maior evidência. O Espírito Santo, meu irmão, ele veio para convencer o pecador. Então, se na sua vida, no seu ministério, você que julga ser cheio do Espírito Santo, não há temor quanto ao pecado, não há anúncio do pecado no púlpito que você prega, nas melodias que você canta, não há santificação em você, isso não é obra do Espírito Santo. Porque primeiro ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se a obra que você diz que é do Espírito Santo não faz essas coisas, não é o Espírito Santo. Cuidado com isso. O Espírito Santo, meu irmão, é o quê? O Espírito Santo é Deus, ok? A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não paga conta. A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas bate na mulher. A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não venceu a fornicação, a masturbação ou o adultério. E cobiça todos e todas. A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não consegue ficar sem decote. Está cheia do Espírito Santo, mas tem que mostrar as pernas e a saia justa aparecendo a peça íntima. A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não perdoa. A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas é irada, carnal. Mas ela está cheia do Espírito Santo. Ela profetiza, fala em línguas, prega, canta, pula.
Peraí, o Espírito Santo é o quê? Ele é Deus. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. E Deus é o quê? Primeiro, Deus é justiça. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, qual que é a evidência que ela está cheia? Ela é justa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o quê? Deus é misericórdia. É misericordioso. Qual que é a prova que ela está cheia do Espírito Santo? Ela perdoa. Uma pessoa está cheia do Espírito Santo é o quê? Deus é o quê? Deus é santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, qual que é a evidência? Ela é santa. Ela abomina o pecado. Ela se veste bem. Ela guarda os olhos. Ela não fala palavras torpes. Ela guarda o coração. Ela é santa, porque ela está cheia de um Deus que é santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, qual que é a evidência? Deus é amor. Ela ama, perdoa, releva, não leva em conta deslizes, porque Deus é amor. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de Deus, então está cheio do amor. A pessoa que está cheia do Espírito Santo é reta, porque Deus é reto. Então a pessoa cheia do Espírito Santo paga a conta em dia, é honesto na sociedade, é um bom exemplo de pai, filho e mulher, porque Deus é reto, justo e santo. Então se ela está cheia de Deus, que é o Espírito Santo, ela tem que ter tais coisas. Essas são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não me impressiono com profecia, grito, pulo, plantar bananeira, não é evidência. Eu posso simular um mover do Espírito aqui fácil para você. Eu sou carismático. Eu sou eloquente. É muito fácil. Quem te disse que é obra do Espírito Santo? Como você sabe então que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Lá nas quatro paredes, quando ninguém te vê. Lá com a tua mulher, quando ninguém te vê. Lá no teu emprego, quando ninguém te vê. Lá na escola, no banheiro sozinho. É ali que você prova que é cheio do Espírito Santo. Vamos quebrar essa cultura e crendice de achar que ser cheio do Espírito Santo, que o movimento pentecostal, que igreja fervorosa é que arrebenta os vidros, que ultrapassa os decibéis, que é uma loucura. Isso não é evidência do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, não submeta o Espírito Santo essa parafernália. Ele é santo. O Espírito Santo não é propriedade do pentecostal. O Espírito Santo não é evidenciado por bagunça. Ele é Deus santificado em nosso coração. E sem o poder do Espírito Santo não adianta pregar, cantar, nem ir aos perdidos, pois só a obra sobrenatural vai convencer os pecadores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você... Então, meus amados, está aí, né? O que falar? Perfeito, 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 perfeito. Estamos falando de liturgia, né? De como cada denominação aí trabalha. Mas estamos falando de coerência e ensinando aqui a você. Eu aprendi, né? Eu aprendi. E agora vou estar com um olhar bem mais crítico quando eu começar a ver certas coisas que a gente vê por aí. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a sua imensa participação, tá certo? E dizer para você que terça-feira, dia 21, deixa eu só confirmar aqui, dia 20, exatamente, 21 de julho, às 19h30, nós temos mais uma live, né? Essa com a participação dos amados. Envie seu vídeo, meu amado, envie a sua participação para o quadro Fala Benção. E teremos também no próximo final de semana mais uma ministração da quarta lição da nossa escola dominical, referente à terceira revista do terceiro trimestre de 2020. Amém?
Então que Deus te abençoe e te guarde. E juízo, renovo, fé. Espírito Santo presente na tua vida. Testemunho, espelho de Deus. Seja imagem e semelhança dele. Busque a face dele. Amém? Que Deus te abençoe.